programa Nossa Cidade esteve na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores aqui da Fazenda Rio Grande. Na ocasião, o programa conversou com a vereadora Ana Miranda e o vereador Ricardo Miranda. E eles falaram um pouquinho para o programa como foram os trabalhos da Câmara de Vereadores durante todo esse ano. Hoje foi a última ordinária, onde votamos a segunda votação do orçamento do município, para que o ano que vem o prefeito que aí está possa cada vez melhor fazer as coisas pela nossa cidade, né? Como é que você avalia esse ano que passou aqui para a Fazenda Rio Grande, os projetos que foram votados, os projetos de lei que já estão vigorando, que já estão andando aí, como é que você avalia isso? Olha, de nossa parte, aqui na Casa de Lei, limpou a pauta nos projetos do Executivo, né? E estamos vendo, assim, algumas coisas, mas com pouco andamento, né? Dos projetos que passaram aqui, ainda tem muito a fazer. A Fazenda Rio Grande cresceu bastante esse ano, ao seu ver? Olha, da minha parte, que eu penso assim dizer que Fazenda Rio Grande duplicou moradias, muitas pessoas, muitas casas vendidas pela imobiliária. Pena que a gente vê que não tem a infraestrutura para que essas pessoas venham para o município e possam se sentir bem aqui em nosso município. Acredito assim que para o ano que vem não temos assim muitos projetos pelo executivo que precisa, muitas escolas, muitas creches em falta, né? Esperamos que venha, principalmente que quem mais ajuda o município aqui é o governo federal, né? Então que venha mais verba do governo federal que possa ampliar, principalmente na maior demanda que é a educação e as creches, né? Você acha que falta hoje mais incentivo para essa área da educação? Falta esse ano, a gente sente que todo o morador que vem aqui está sentindo a falta da educação, da creche, e acredito que o ano que vem vai ser cada vez mais, né, pela quantia de moradores que está vindo ao nosso município. Então a expectativa é que o governo mande mais verba para que essas novas escolas sejam construídas, creches para os moradores aqui da Fazenda Rio Grande? Eu espero que o prefeito municipal hoje aqui do nosso município, ele tem que correr atrás mais de verba do governo federal, de tudo. Enfim, que o orçamento cresceu bastante, né? Mas ainda não é o suficiente para que faça. Aqui o nosso município depende de várias creches, não de uma, duas, três. Eu acho que em cada loteamento que tem hoje, em cada setor, em cada bairro, precisa de uma creche. O orçamento não é suficiente para comportar todos os moradores aqui da Fazenda Rio Grande, então? Eu acredito que ainda não é suficiente. Pela quantia de moradores que está vindo, o orçamento ainda não vai abranger de dizer que possa ser feito 5 ou 6 creches, que possa fazer escola, porque a demanda vai ser muito. Qual que é a expectativa para a vereadora Ana Miranda no ano que vem? Tem reeleição? Qual que é a expectativa para a Câmara de Vereadores aqui da Fazenda Rio Grande? Olha, a gente está tentando fazer com que muitos vereadores possam voltar, né? Eu acho que, eu sempre disse e digo aqui, que quem tem que analisar o vereador, se ele pode voltar ou não, é a população. Então, o vereador ele tem que fazer, tem que trabalhar, ele tem que dar assistência ao seu eleitorado, enfim, a todo o município. Não dizer que um vereador é de um bairro ou de outro. Eu acho que o vereador tem que, em todos os bairros, ele tem que ter a sua iniciativa. E eu sempre digo que quem tem que avaliar o vereador é a população. Ana Miranda, então, aproveita a oportunidade para dar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos que acompanham o programa Nossa Cidade. Pode ficar à vontade. Eu sempre quero dizer a todos os moradores, né, que eu sou uma vereadora aqui do local e sempre, se a pessoa me avaliar, eu estou na reeleição novamente, né? Espero que todos compreendam, sinta-se que eu fui bem, que eu pude ajudar em vários setores, compreender aqueles moradores que quiseram, que pediram aquele auxílio. Acredito que se ele foi bem, assim se diz, satisfeito com o que eu fiz, né? Estamos aí na reeleição. Enfim, quero deixar a todos aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que o Menino Jesus, que Ele é
um ser vivo no meio de nós, vamos comemorar o aniversário dele, que todos os anos comemoramos o aniversário do Menino Jesus, com muita alegria e muita paz nas nossas famílias. E ano que vem os vereadores continuam a trabalhar aqui em prol da comunidade, né? Se Deus quiser, com mais força ainda, continuaremos cada vez mais a trabalhar. Não podemos parar, não vamos parar, dizem que o vereador tem férias, o vereador não tem férias, nós vamos continuar trabalhando. A Câmara vai parar com as sessões, tudo bem, mas acredito que o vereador não para. Ricardo, qual que é a expectativa para o ano que vem, encerramento aqui das sessões ordinárias da Câmara e ano que vem? Qual que é a expectativa para vocês, vereadores? Olha, esse ano de 2011 foi um ano difícil, um ano que os vereadores, principalmente eu e alguns colegas, a gente não teve muito êxito em alguns projetos e também requerimentos e também emendas. Hoje, por exemplo, a nossa emenda que previa algumas obras em alguns bairros, elas não foram aprovadas. A Comissão de Redação e Justiça de Orçamento acabou rejeitando as emendas e acabou prevalecendo o orçamento que o Executivo, que a Prefeitura, encaminhou com os projetos deles para o ano 2012. A gente espera que o ano que vem, um ano aí de final de gestão, final de mandato nosso, que a gente possa colocar em prática algumas coisas que em 2011 não aconteceram e fazendo prevalecer a vontade da população de Fazenda Rio Grande. Falando em orçamento, você acha que o orçamento que é mandado hoje para a cidade é suficiente para comportar o crescimento da Fazenda Rio Grande? Olha, é um orçamento que está em quase 120 milhões de reais, e um orçamento que não é o ideal, mas um orçamento que bem utilizado, bem planejado, um orçamento que vai atender muito a população da Fazenda Rio Grande. Claro que você precisa, como em casa, você tem um orçamento em casa, você precisa fazer aí contenção de gasto, economia, gastar com sabedoria e aplicar no que é necessário, e 120 milhões de reais é um valor bem expressivo para a Fazenda Rio Grande já. Como eu falei, não é o ideal, mas um orçamento que pode fazer muitas obras de impacto em Fazenda Rio Grande. Obras que vêm atender a necessidade da população de Fazenda Rio Grande. Claro que o Executivo, a Prefeitura, tem que ver quais são as principais obras que eles pretendem fazer, dentro desse ponto de vista deles, ver se a população também de Fazenda Rio Grande tem o mesmo pensamento, que isso é interessante para a cidade. Eu acho que precisa remodelar, reorganizar, que a população reivindica outras obras de melhoria na saúde, na educação, na questão de trânsito. Isso precisa ser investido e o orçamento ano que vem precisa ser ajustado para que venha atender a necessidade da população. Então tem que administrar mais certinho esses 120 milhões aí para poder atender todo mundo. Você não vai conseguir atender tudo, mas você vai conseguir fazer um melhoramento, vamos dizer assim, você vai poder fazer um aproveitamento melhor desse recurso, desse dinheiro, porque, como eu falei, é um orçamento da própria casa. Se você começar a gastar sem um planejamento, quando se vê, foi o dinheiro do mês. Então, aqui, esse de 120 milhões de reais, pode fazer obras de importância para a cidade que precisam ser antes planejadas e fazer com qualidade e com custo aí reduzido dentro do que a lei assim oferece. E só lembrando o papel do vereador, que muitas vezes as pessoas pensam, o vereador tem que fazer. O vereador cria os projetos para depois eles serem executados se forem aprovados, né? É isso mesmo. É isso aí, a gente pode fazer requerimento solicitando projetos, a gente pode fazer projetos já apresentados, autorizando o executivo a fazer, a gente pode fazer indicação de obras, mas na verdade quem executa, quem faz o projeto acontecer é a prefeitura. Se o prefeito achar que aquele projeto mesmo aprovado, ou que aquele requerimento mesmo aprovado, ou que aquela indicação mesmo aprovada não vai com o planejamento da prefeitura, e sim um planejamento da Câmara ou do vereador que apresentou, ele pode assim recusar esse pedido, deixar parado e não realizar essa obra. Então o vereador, na verdade, depende muito mais do governo federal, às vezes um pedido dele que venha do governo federal, do governo estadual ou da prefeitura, que realize os pedidos que foram solicitados pela Câmara ou pelo vereador. Claro que também isso seria uma das atividades do vereador, e em segundo plano também a fiscalização e também a participação com a comunidade para poder reivindicar em nome deles esses pedidos que às vezes não são realizados pela prefeitura, como eu falei, porque não é o planejamento que a prefeitura tem em cima dos pedidos do vereador. Quais são as suas expectativas como vereador para o ano que vem, Ricardo? Olha, eu acho que o ano que vem é diferente desse ano, não muito diferente desse ano, não vai ser um ano fácil também, porque os nossos projetos são um pouco mais difíceis de ser colocados em prática, mas a gente espera sempre lutando dia a dia e colocando a vontade da população em primeiro lugar, tentando fazer com que se realize alguma coisa. Pelo menos a gente vai levantar a bandeira das lutas e continuar, mesmo aprovando, não aprovando, continuar sempre defendendo e colocando em prática tudo o que a população vem em requisito da gente.